Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal XYZ da Engenharia, onde nós estamos tratando uma série de vídeos sobre fenômenos dos transportes e propriedade dos fluidos. Já falamos sobre massa específica, falamos sobre peso específico, densidade relativa e agora vamos entrar num vídeo sobre viscosidade. Vamos tratar sobre tensão de cisalhamento, da onde é a origem da viscosidade. Bem, então vamos começar a falar sobre tensão de cisalhamento. Bem, como que acontece a tensão de cisalhamento? A origem de seu estudo se dá entre duas placas, tá bom? Onde você tem uma placa fixa, que é essa que está na parte inferior, e uma placa superior, que é móvel. Nesse meio, supõe-se que tem-se um fluido, onde essa placa, ao se deslocar, ela vai criar uma força de aderência, fazendo com que a placa ela consiga se estabilizar com uma força chamada de tensão de cisalhamento, aonde vai se equivaler à força aplicada, tá bom? Então, vamos estudar quais são as grandezas presentes nesta placa. Vamos observar aqui, nós temos a força na placa, fazendo com que ela se movimente, tá bom? Desse modo, nós vamos ter uma força de tensão, de pressão, tá bom? Estilo uma força de pressão. Logo, pressão é força sobre área. Com a força tangencial, temos força tangencial sobre a área. Então, nós temos o tal, que simboliza tensão de cisalhamento, tá bom? Temos o tal. Podendo assim ser calculado. Desse modo, as unidades possíveis da tensão de cisalhamento são quilogramas por metro quadrado ou newton por metro quadrado. Sistema no MKS, essa primeira, MKS, tá bom? No SI e no CGS. CGS. Então, pessoal, através dessa tensão de cisalhamento, você pode observar então que a placa ela se inicia com uma velocidade que a gente vai determinar chamando ela de V0, tá? E uma altura dy. Logo, como que o fluido se comporta? Você consegue observar o gradiente de velocidade com que o fluido ele consegue se comportar mediante o princípio da aderência. Logo, ele vai diminuindo a sua velocidade à medida com que a altura diminui, tá bom? À medida que você tem essa altura, você tem uma determinada velocidade. À medida que você tem essa altura, você tem essa determinada velocidade. À medida que você tem essa altura, você tem essa velocidade, até tender a zero, tá? Até dv, ou a velocidade, tenderá a zero, tá bom? Então, como a altura e a velocidade está variando, nós vamos denominar, vamos chamar de dy esse gradiente de altura e dv esse gradiente de velocidade, tá bom? Bem, logo nós teremos a seguinte situação. Como a tensão de cisalhamento ela é proporcional ao gradiente de velocidade,
sobre a altura, nós vamos ter então esta fórmula para poder calcular qualquer uma dessas grandezas. Tensão é igual a uma constante de proporcionalidade, que é chamada de μ, e o gradiente de velocidade. Bem, então nasce através dessas duas fórmulas. Eu posso combinar elas fazendo a primeira fórmula em vermelho, F de T sobre A é igual à segunda fórmula de verde, viscosidade vezes dV dy, onde você tem esse termo chamado de gradiente de velocidade, e vamos combinar ela. Então, através da igualdade dessas fórmulas, nós vamos trabalhar ela do seguinte modo. Você tem dy, dv dy, e vamos passar para o outro membro da igualdade, para o outro lado da igualdade. Então, dy está dividindo, passa multiplicando, tá bom? E dv está multiplicando, passa dividindo. Desse modo, eu consigo isolar o que eu chamo de μ, essa constante de proporcionalidade, tá bom? Então, essa constante é chamada de viscosidade. Essa constante é específica de cada fluido. Por exemplo, para a água eu tenho uma, para o mel eu tenho outra, para o óleo eu tenho outra. Essa constante, ela consegue medir o quão devagar um fluido escoa, ou quão mais rápido um fluido escoa. Bem, quais são as unidades de viscosidade? Num sistema internacional, vou ter Newton vezes segundo por metro quadrado. E no MKS eu tenho quilograma força por segundo dividido por metro quadrado. Tá bom? Então eu tenho o SI e tenho o MKS. Bem, em seguida eu vou ter o DINA, que é o CGS, tá bom? Considerado como um CGS. Então, DINA vezes segundo por metro quadrado. Lembrando que DINA é uma unidade de força, tá bom? Muito conhecido e utilizado, né, nas engenharias, tá? Engenharia de produção e na engenharia química, é bem conhecido. A unidade chamada de poise, tá? Então, tudo isso aqui significa que é um poise. Ou subunidades, que é muito trabalhado, chamado de centipoise. Então, um centipoise equivale a, na verdade, 0,01 poise. A viscosidade cinemática. Vamos falar em outro tipo de viscosidade que parte dessa mesma fórmula do μ, tá bom? Então, viscosidade cinemática é igual a viscosidade absoluta dividido por massa específica. Desse modo, viscosidade cinemática terá as unidades de metro por segundo, tá bom? Metro por segundo, considerado no SI, e também no MKS, tá bom? MKS e SI, metro quadrado por segundo, vai ser a mesma coisa, tá bom? Só fazer uma correção aqui. Então, pessoal, metro quadrado por segundo vai ser a mesma unidade, tanto para SI quanto para MKS, tá? Na viscosidade cinemática é a mesma coisa. E você vai ter centímetro cúbico por segundo, considerando a unidade CGS, tá bom? Para viscosidade cinemática. Então você vai ter para esse termo também chamado de Stokes, famoso Stokes, também muito trabalhado dentro da
dentro das engenharias químicas e de produção. Bem, você vai ter então que a subunidade de 100 Stoke é equivalente a 0,01 Stoke. Tá bom? Bem, então você vai ter dois tipos de viscosidade, a chamada viscosidade absoluta, calculada por esta fórmula, que é o μ, e a viscosidade cinemática, calculada por esta fórmula. Então vamos fazer um exemplo aqui, para que seja um pouco palpável o jeito de se calcular a viscosidade. Então, determinado teste experimental usando o sangue humano a 30 graus Celsius indica que ele exerce uma tensão de cisalhamento de 0,15 Newton por metro quadrado na superfície A, onde o gradiente de velocidade medido na superfície vale 16,8 segundos a menos 1. Sabendo que o sangue é um fluido não newtoniano, determine sua viscosidade aparente na superfície. Bem, então fazendo um cálculo, então nós vamos ter o seguinte: você tem a tensão de cisalhamento como 0,15 e você tem o gradiente de velocidade considerado como dv/dy, tá bom? Então você vai colocar a velocidade, a tensão de cisalhamento aqui no t e substituir o gradiente de velocidade aqui. Desse modo, observando, você vai ter 0,15, tá bom? Você vai ter aqui, ó, 0,15 e 16,8. Fazendo essa junção dos números, você vai ter 0,15 dividido por 16,8, que vai ser equivalente a 8,39 vezes 10 a menos 3. Então, pessoal, é assim que se calcula a viscosidade, tá? Viscosidade absoluta. Esse é um tipo de exemplo. Logo, eu vou estar postando mais exercícios resolvidos sobre tensão de cisalhamento, viscosidade absoluta e viscosidade cinemática. Acompanhe os vídeos aí. Obrigado, deixe seu like e se inscreva no canal.